Amigas, tudo bem? Vamos chegando, nos acomodando aí. Vai mandando sua pergunta no chat, que a gente vai estar olhando. E ainda dá tempo de chamar a sua amiga, então manda esse link para um amigo, uma irmã, qualquer pessoa que você quer que assista também. E vai chamando ela, ainda dá tempo, não tem problema. Eu vou ver aqui quem já está no chat. Sirlene, boa noite. Cecília, Eisa, Eliane, Iana. Vamos chegando todo mundo. E hoje a gente vai ter um papo bem gostoso, bem legal e bem descontraído também. Para você que está cansada, sabe? É para você essa palavra, entendeu? Veio um versículo na minha mente, que é Mateus 11, 28, que fala assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, você que está cansada, vem com a gente que a gente vai conversar sobre isso. É um papo bem tranquilo, não se estressa, só vem com a gente mesmo. Vai mandando suas perguntas que a gente vai responder no final também, lá no chat do YouTube. E já falei, convida mais gente para entrar, viu? Quero todo mundo. Oi, Débora, Magda, Ale, a Kelly. Muita gente já está entrando, então vamos nos acomodando e é isso, gente. Vamos responder todas as perguntas, tentar. E é isso, gente. Agora vamos com louvor. Irmãos, tudo bem? Irmãs, que bênção estar aqui, que maravilha poder adorar o Senhor junto com vocês, de casa, com os irmãos da equipe aqui que estão trabalhando muito para que tudo saia lindo para vocês. É um privilégio estar aqui. Nós vamos adorar ao Senhor nessa noite, dizendo que Ele é o nosso descanso. Eu quero chamar você para que você comece a adorar ao Senhor na sua casa, nessa hora. Junto comigo, nós vamos adorar ao Senhor nessa noite, pois Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Digno és, Senhor, digno és. Te adoramos, Jesus. Oh, 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 oh. Te adoramos, Senhor. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a paz é quem domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Vamos dizer, esse lugar é no Senhor. 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 Esse lugar é no Senhor.
lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar que quando se pede é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Vamos dizer, esse lugar é no Senhor. 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 Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Oh, 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 tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Oh, la la ba shara da da la da 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 da, yeah, yeah. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que precisamos, Senhor. Oh, oh, oh. Nós te adoramos, Senhor. Oh, oh. Te adoramos, te adoramos. Boa noite, irmãs queridas, amigas. É uma alegria para nós estarmos aqui, separarmos esse momento, né, para falarmos de um tema tão importante para nós, que tanto às vezes nos faz sofrer, né, que às vezes a gente não sabe como lidar. E hoje é um momento propício para a gente conversar um pouco sobre isso. Nós vamos estar falando um pouco aqui do que a Palavra de Deus fala sobre isso, das nossas experiências, e queremos ouvir vocês também através do chat, né? Compartilha com a gente aqui a sua experiência também. Meu nome é Ivone, eu sou Ivone, tenho 2 filhas, sou biomédica, minha profissão, trabalho na área da saúde, e por sinal estou saindo de um turbilhão, do olho de um furacão, nesse momento de pandemia, onde nós tivemos que nos desdobrar para ajudar aqueles que precisam, né? Então, foi um momento de muito cansaço. E, nesses dias, a gente tem começado a pensar em descansar de tudo isso. Então, o tema realmente é muito propício para esse momento, né? Eu tenho uma caminhada de fé, cerca de 40 anos, né, andando com Jesus, caminhando com Ele. E conheço a Célia, né, Célia? Nós temos uma amizade aí de 30 anos, que a gente é amiga, que a gente caminha junto, uma compartilhando com a outra, uma sendo ponte para a outra, fortalecendo a outra. É uma amizade muito boa. Vou passar para a Célia se apresentar. Oi, pessoal. Sou a Célia. Ela já falou mais ou menos a idade que a gente tem, né? 40 anos de fé, 30 anos de amizade. E a gente está seguindo juntas nesse percurso, nessa caminhada nossa aqui, né? E enfrentando lutas, enfrentando dificuldades, né, Ivone? Bastante, né? Nós temos uma convivência de ajuda, de estar ombrando uma outra,
de carregar os fardos, orando pelos problemas. De repente a gente grita uma outra, vem socorrer. E é isso que vai dando essa força de caminhar, né? A gente anda junto. E sou Célia, meu nome é Célia, trabalho há 35 anos, mais ou menos, como psicóloga. Ao contrário dela, eu tenho 2 filhos, né? Tem 2 homens. E a gente vai caminhando aí com família, com as lutas, trabalho, sou ativa até hoje, a Ivone também, né, Ivone? Então, a gente não fica só em casa, mas também arruma casa, cozinha, faz tudo que vocês pensarem. E com a idade que a gente está dando conta, né? Tem hora que pede arrego, pede ajuda para alguém, e a gente vai caminhando. E uma coisa interessante na apresentação, eu estava pensando aqui, né, como é que a gente se apresenta, né? A gente fala de profissão, fala de filho, mas uma coisa que eu quero me apresentar, que eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano como todas nós. Lembra disso. Engraçado que no consultório, quando eu estou atendendo algumas mulheres, eu paro e falo, você sabe que você é um ser humano? Aí elas me olham assustadas, né? Falam assim, como assim? Claro, mas a gente esquece. E esse é um dos grandes problemas do cansaço. A gente esquece que a gente é um ser humano. E ser humano tem limites, ser humano tem... cansa, não dá conta, joga a toalha algumas vezes, fala, não, né, eu vou parar. A gente tem uma brincadeira, né, eu vou descer desse carro, não estou dando conta. Então, lembra isso, que nós somos seres humanos, e ser humano cansa, tá? Fica cansado. Ok. Queridas, vamos abrir a palavra de Deus. Você está em casa, se estiver com a sua Bíblia, ou vamos acompanhar. Nós separamos aqui alguns versículos na palavra de Deus que a gente quer entender, né, no Senhor. Eu acho que todas nós conhecemos. O que nós vamos ler aqui hoje, que nós vamos falar da palavra de Deus, todas nós temos conhecimento. Todo cristão conhece. Né? Quando eu fui abrir os textos bíblicos que falam sobre o descanso, são tantos textos, né? A palavra de Deus é muito rica, né, do termo descanso, né? Sinal que realmente o Senhor quer que a gente descanse, né? Mas tem um texto aqui, 2 textos que marcaram muito para mim. O primeiro deles está em Gênesis 2, no versículo 1 e versículo 2. Diz o seguinte: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e neste dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara da criação. É muito importante a gente entender que logo no início da Bíblia, né, logo no início, quando Deus criou o mundo, criou e partiu para criar o homem, uma das coisas que Ele fez foi criar o descanso, o dia do descanso. Então, o descanso, ele não é algo que nós inventamos, não é algo que o homem criou, é algo que Deus fez, e Deus fez para nós. Então, uma das primeiras coisas que nós, mulheres, precisamos entender, o Senhor preparou um dia de descanso para nós, para o homem. Agora vamos para o livro de Hebreus também. Hebreus 4, no versículo 9 e 10. Diz o seguinte: assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforçamo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo de desobediência.
algumas coisas me chamam a atenção nesse versículo, né? E eu já li várias vezes, mas agora especificamente falando do tema descanso, e eu aproveitei para aprender com isso daqui, porque se tem uma pessoa que é ligada no 12, sou eu, né? Esses dias a minha filha falou para mim dos Estados Unidos, eu perguntei algumas coisas para ela, se ela já tinha feito. Ela falou, mãe, eu estou descansando, eu não sou igual a senhora ligada no 12. Então eu fiz questão de ler isso aqui para mim mesma, para eu tentar aprender aquilo que o Senhor está nos ensinando. Então o que me chama a atenção aqui, é que primeiro a Bíblia fala que o seguinte, que ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, ou seja, nós, o povo de Deus, temos o direito de um descanso. Deus nos deu esse direito. Aqui está dito assim, que nós temos esse direito. Segunda coisa que me chamou a atenção aqui, é que nós precisamos entrar no descanso de Deus, para que eu possa descansar das minhas obras. Isso aqui chamou muito a minha atenção dessa vez. Olha que eu não tinha prestado atenção nisso, dessa forma como eu hoje olhei para esse versículo. Então, aqui quer dizer que, quando eu entro no descanso de Deus, ou seja, o Senhor já tem um descanso, Ele tem esse descanso pronto, quando eu consigo entrar nesse descanso, eu descanso das minhas obras também. E aí a Bíblia reforça o seguinte, qual que é o meu papel? Então, o que eu tenho que fazer para entrar no descanso de Deus? Porque está dizendo que se eu entro no descanso dele, eu descanso das minhas obras. Então, qual é o meu papel? O que me resta? Me esforçar para entrar nesse descanso, no descanso de Deus. E aí foi muito interessante que quando a gente conversava sobre isso aqui, a Célia falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ivone, mas quando a gente tem que esforçar, ela até ficou muito intrigada com esse esforço, ela vai falar disso, porque quando eu vou me esforçar, eu me canso também, se eu tiver que me esforçar para fazer isso, para fazer aquilo. E aí eu comecei a pensar sobre o que ela falou, e eu entendi que esse esforço não é um esforço humano, não é ter que me esforçar como eu me esforço para fazer as coisas que eu tenho que fazer aqui nessa terra. Não é esse tipo de esforço que o Senhor está falando. É um outro tipo de esforço. É o esforço que eu tenho que ter para chegar diante de Deus, para me aquietar diante dEle, para meditar na palavra dEle, para me achegar a Ele e poder absorver o descanso que Ele tem e, consequentemente, a minha vida, eu vou descansar das minhas obras. Então, é um esforço diferente. É um esforço que eu creio que ele não vai custar um esforço que vai me cansar mais ainda. Porque senão o Senhor não teria colocado ele aqui. Eu fiquei pensando sobre isso, mas se eu tivesse que cansar demais, o Senhor não tinha dito isso aqui. Então, a gente precisa entender qual que é o meu esforço. Né? E eu estou perguntando isso para o Senhor também. Então, que esforço é esse que eu preciso fazer para entrar nesse descanso, para que eu possa também descansar das minhas obras? Gente, para mim o segredo é esse. O segredo do descanso na minha vida, eu entendi isso aqui, que o segredo do descanso na minha vida é conseguir entrar no descanso de Deus. E quem é esse descanso? Será que é um lugar, é um espaço? Eu creio que o descanso é o próprio Deus. Ele é o próprio descanso. Assim como a Trindade, né, Pai, Filho e Espírito, né, Ele é um só, aqui também, Ele é o descanso. E o meu papel é aprender como que eu vou trilhar esse caminho desse esforço de entrar no descanso dEle, a fim de que eu possa descansar também. E nós sabemos que várias coisas contribuem para que a gente não trilhe esse caminho, para que a gente não entre nesse caminho. E eu creio que a Célia tem algumas coisas para falar sobre isso, né, Célia? Sim, vamos lá. Quando a pastora Roberta me chamou para falar sobre descanso, eu levei um pouco de susto, porque eu estava cansada. Eu falei, uai, e agora? Eu não costumo falar uma coisa que eu não estou vivendo, né? E foi muito bom, porque na hora que eu tive que refletir sobre isso, eu tive que entender que eu estava muito cansada e que eu precisava de descansar. E aí eu comecei na prática, né? Já inúmeras vezes, a gente tem hora que esquece, né?
E eu venho de uma... Eu acho que todo mundo está vivendo um pouco da história que é geral, que é esse momento que nós estamos vivendo, de uma praga, né? Eu chamo isso de praga, um negócio ruim, né? E eu estava no meio de um luto, né? E luto cansa. O negócio para deixar a gente cansada é o luto, né? Porque tem muita frustração. E aí veio o Covid, eu falei, meu Deus do céu, não estou nem saindo de uma, agora eu vou entrar no outro e para tudo, e como é, né? A gente ficou um pouco atordoado no início, e logo em seguida, aquele tumulto todo, eu fiquei 15 dias parada e pensando, gente, eu não dou conta de ficar parada, e como que vai? E aí voltei a trabalhar, porque eu vi que eu acho que eu era mais útil trabalhando, e voltei, né? Encarei. Nós tomamos todas as medidas de segurança e eu comecei a atender online e presencial. E no meio de tudo aquilo, nasce a minha netinha, no meio do Covid. E nós ficamos apavorados, né? Aí, cansando de novo. Aquele tumulto, aquela tensão, e como é que faz? Ela não pode pegar, não pode visitar no hospital, então foi tudo diferente. Vivi uma outra experiência de muita tensão, mas graças a Deus foi tudo bem. E vem todo esse processo, né, de medo, muita frustração, muitos sonhos, né, que nós tínhamos, parece que paralisou tudo. E eu sei que isso, se a gente não cuidar, não pode sair, não pode encontrar as pessoas, beijar, abraçar, né? Esses dias eu atendi uma mocinha, bem jovem. Ela começou a entrar em uma depressão profunda, porque não pode sair, não pode abraçar. Ela falava, Célia, eu preciso abraçar. Eu preciso pegar na mão das pessoas, eu não sei mais viver sem isso. Eu falei, uai, vamos abraçando, né? Quem pode, os seus pais e tudo. E quando ela me falou isso, eu entendi a dimensão do que ela estava me falando, né? A falta do abraço, a falta do aperto de mão, a falta do nós brasileiros, né? Do beijinho de cá, do beijinho de lá. Isso faz falta, isso vai cansando a gente. Então, de forma geral, nós estamos vivendo um cansaço, né? E vivendo mais lutos, né? Histórias de luto, e vivendo outras histórias cansativas. E eu parei e falei, eu estou cansada. Senhor, me ensina sobre o seu descanso. E eu li esse versículo que foi falado aqui bem no início, né? Vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Mateus 11, 28. E tem uma parte no 29 que fala, né? E encontrarei descanso às vossas almas, né? A minha alma vai descansar. E eu comecei a ler esse versículo e falar, Senhor, me ensina sobre isso aqui. Eu quero aprender esse descanso aqui, eu quero. E eu falei, o Senhor vai ter que me ensinar, porque eu não sei. Porque eu fui ensinada a trabalhar e a luta, fiquei com 2 rapazinhos, adolescentes, sozinha. O pai deles faleceu, eles estavam com 12, 13 anos. E eu falei, eu acho que eu estou precisando muito aprender a descansar, porque a minha vida foi só cansaço, luta, e trabalho, e corre daqui, corre dali. Vocês sabem o que eu estou falando, né, Ivone? A Ivone participou de tudo, desde o começo, e eu falei, eu preciso aprender esse versículo no coração. Aqui ele estava, eu sempre lembrava, vinde a mim, tá bom, Senhor, eu vou no Senhor. Então, agora o Senhor faz o que eu não dou conta. Porque quando a palavra diz, é porque o Senhor vai me ajudar. Um dia o Senhor falou, Célia, nem só de pão você vai viver. Você precisa da minha palavra.
E esse versículo veio muito forte na minha vida. Eu preciso, para mim descansar, eu preciso da palavra do Senhor. Eu preciso buscar a palavra. Eu lembro direitinho quando o Senhor me deu esse versículo: Célia, nem só de pão você vai viver, você e seus filhos. Eu estava chorando. Eu falava: Senhor, não vou dar conta, e o que eu vou fazer? E se faltar trabalho? Aquela coisa toda de olhar para 2 meninos, eu vou terminar de criar esses filhos. E eu sei que você identifica muito comigo, né? Tem muita gente, muitas mulheres, vivendo um pouco dessa história, né? E o Senhor falou: Célia, você precisa da minha palavra. Você precisa de alimentar da minha palavra, aí você vai encontrar o descanso. Alimentar é mais do que mente. Muitas vezes a gente lê e não vive nada, né? A palavra de Deus tem uns negócios tão interessantes, fala: mas eu não dou conta. E aí o Senhor fala: mas eu vou te alimentar. Então, uma das coisas principais hoje é falar um pouco da minha experiência, e tem mais coisas que aconteceram no meio disso tudo, muito cansativo. Mas quando eu vou, aí tem hora que eu falo: eu estou precisando da palavra, senão eu não vou descansar. Aí eu paro tudo e vou para o meu cantinho. A Ivone já me conhece quando eu falo assim: eu tenho compromisso, eu não posso. Elas brincam muito, né? Fala outras coisas que não são. É um tempo do meu parar. Eu paro o movimento. Uma das coisas, quando eu estou trabalhando cansaço nas pessoas, eu falo: peraí, vamos começar no corpo. Quando você limpa uma casa, olha menino, trabalha, corre daqui para lá, busca menino para cá, para lá, você faz isso, vai para a igreja, você cansa, né? Seu corpo faz uma atividade física, seja à noite, você chega à noite e fala: meu Deus, eu estou esgotada, né? O que você faz? Toma um belo banho, de preferência come alguma coisa boa, né? A gente precisa aprender a se alimentar, porque alimento à noite é importante, né? Mas não vou entrar nisso. A gente sabe, mas não faz direito, né? Se você come um prato de arroz com feijão bem pesado, uma carne gorda, você vai dormir mal, né? Então, assim, eu tenho aprendido muitas coisas. E aí você chega em casa e vai dormir. Esse é o descanso físico. Deus deu o sono. E hoje eu estava pensando: mas como Deus é bom, né? Ele deu uma estratégia para a gente trabalhar, correr, e à noite eu posso dormir. Eu paro tudo. Eu deito na minha cama e durmo. No outro dia eu estou pronta para outra. Não é assim que a gente fala? Agora estou pronta para outra, né? Por quê? Porque eu dormi, eu descansei. Eu vou falar mais da área emocional, mas esse exemplo é muito importante, do corpo. O corpo cansado precisa sentar, descansar, dormir, né? No âmbito emocional, a gente cansa muito, não é com a atividade física, não é com os afazeres, também. Mas uma das coisas que eu percebo hoje que tem cansado é o medo. Eu vou falar da vida emocional mesmo. O tanto que o medo cansa, o tanto que o medo gera pânico. E nós estamos vivendo uma era de medo, tanto que tem a doença do pânico, né? Então, isso cansa demais. 1 João 4,18, eu estava indo para São Paulo, eu fui em São Paulo 7 semanas seguidas, por conta do que nós passamos com meu neto. E um dia eu estava lá no aeroporto, e eu falei: Senhor, eu não dou conta. Aí o Senhor me lembrou, me deu um versículo, 1 João 4,18, falando sobre o medo. E o medo, ele é combatido com amor.
O medo, ele só vai embora com amor. E lá fala, né, que Deus é amor. E que nós precisamos não ser atormentado pelo medo. Nós precisamos do amor de Deus. Aí eu falei, Senhor, eu quero ter uma experiência com este amor. Eu quero ter certeza, não é aqui. Porque todo mundo fala, Deus te ama. Jesus te ama. Eu falei, eu quero ter uma experiência no meu coração que o Senhor me ama. E naquele aeroporto, lá no meio daquele povão todo, o Senhor me visitou e falou, eu te amo. Eu vou estar do seu lado. Eu estou com você. Naquela hora eu tive um descanso. Amém. Porque eu descansei com a experiência do amor de Deus. Então, o medo, ele tem que ser enfrentado. Ele não pode nos enfrentar. Entenda isso, o medo cansa. O medo, ele tira a sua energia, a sua força. A Ivone pode falar sobre isso depois, né? O tanto que o medo pode sugar, a gente fala, está sugando o meu sangue, né? Outra coisa que pode estar ligada com o cansaço, a frustração. Como a frustração, o que é frustração? É perda. É quando você perde um sonho, perde alguma coisa, você se sente tão frustrado, você cansa tanto, como que eu perdi essa pessoa, ou eu perdi essa coisa, depois de tanto lutar para ter as coisas, esse sonho, né, as pessoas perto da gente. Então, frustração é algo que cansa e esgota também sua energia. Outra coisa que cansa, que eu trabalho muito, culpa. Tem dois tipos de culpa, a falsa e a verdadeira. A falsa, quando a gente descobre que a culpa é falsa, você joga fora. A culpa falsa não tem que ficar. Tem relacionamentos que prende você com a culpa falsa. Quer que você se sinta culpado para ficar ao lado da pessoa. E tem a verdadeira, que eu acho que a gente sabe um pouco, né? O que é? Pede perdão, pede desculpa, resolve, repara aquela culpa. A culpa, ela traz punição. E a punição gera um cansaço enorme. Esses são sentimentos, a vergonha. Quando a pessoa se sente muito envergonhada, ela anda cabisbaixa e aquilo vai cansando, vai pesando os ombros. É uma sobrecarga que nós não podemos deixar muito tempo. A gente tem que resolver, né? Outra coisa, amargura. A pessoa amarga. A pessoa que tem sofrido muito, gente, decepções com pessoas, com a vida, né? Essa amargura pesa. As pessoas falam muito, né? Eu sinto como que eu estou carregando um saco, né, de cimento aqui, de areia, uma coisa bem pesada. E isso vai fazendo a pessoa, vai trazendo um esgotamento. Ela fica esgotada de carregar isso aqui no emocional. Tá? Então, são impedimentos para você descansar. Isso precisa ser resolvido. Quer falar um pouquinho sobre isso, mãe? Complementando, né, aquilo que a Célia falou, a gente carrega realmente o conteúdo emocional que nós temos, que nós trazemos. Isso vem um pouco também, né, Célia, da nossa história, da nossa infância, né? Eu sou um exemplo disso, né? Uma pessoa ligada no 12, mas transformada por Jesus, mas que tem uma história, né, um histórico que eu tenho que estar sempre reavaliando. Porque são coisas que eu trago da minha infância, da necessidade de trabalhar muito, de suprir as minhas necessidades, porque eu não tinha quem fizesse isso por mim. Eu não tinha um pai, né, o meu pai é separado da minha mãe, eu tinha uma mãe que tinha muita dificuldade. Então, assim, nasceu dentro de mim uma ansiedade, uma angústia muito grande por fazer tudo. E isso traz um cansaço muito grande para a gente, né? Então, o conteúdo emocional, ele nos impede, gente. Eu vejo isso na minha própria vida.
Muitas vezes eu encontro dificuldade de chegar ao descanso de Deus, porque essas coisas estão atravessando o meu caminho. E eu preciso resolver elas, eu preciso deixar elas de lado, eu preciso entregar elas para que eu possa absorver esse descanso, né, Célia? Sim, ótimo. Bom, acho que é o que mais interessa, né? Isso aí todo mundo já sabe. Deixa eu falar bem rapidinho aqui. A gente quer saber, assim, e daí, né? O que eu faço com isso? Em primeiro lugar, reconheça o seu cansaço. Reconheça. Ah, mas eu falo que eu estou cansada. Não, reconheça. Para tudo, estou cansada, vou sentar aqui, vou refletir. Segundo lugar, busca ajuda. É muito importante você buscar ajuda. Pode ser só um bate-papo com Deus, Senhor, me ajuda aqui, talvez resolve. Mas tem que falar. As pessoas precisam falar do seu cansaço. Ou amigas, ou uma ajuda profissional. Você tem que avaliar o que você está precisando. Não fique sozinha. Eu falo muito, o predador, ele avança naquele animal que está sozinho. Tá? Então, cuidado. A solidão, ficar só no meio de um cansaço é perigoso. Você também, para mim, um dos mais importantes também é confiança. Para a gente encerrar, eu quero falar sobre isso. Eu um dia falei, Senhor, eu quero aprender a confiar no Senhor. Confiar mesmo. Uma confiança inabalável. Confiança, para mim, é fé e esperança. Tá? Fé no amor de Deus por você. E esperar coisas boas, mesmo no meio de um tormento. Vamos esperar coisas boas. Vamos acreditar que o Senhor vai nos dar, depois que passar toda a tormenta, o Senhor vai nos beneficiar, nos ajudar, nós vamos nos tornar uma pessoa melhor. Amém. Então, nós temos algumas perguntas, 2 perguntas aqui, a Célia pode dar uma olhadinha também. Nós vimos, então, que o cansaço, ele parte por 2 vertentes, o físico e o emocional. E todos eles só têm um caminho. Então, a experiência que eu tenho vivido, né, de uma pessoa que vive no 12 e que, com frequência, estou cansada, a experiência que eu tenho vivido é de realmente meditar em Deus. É isso que eu tenho aprendido. E eu sinto que quando eu entro em Deus, à medida que eu tenho mais intimidade com Deus, eu sinto que eu consigo descansar, que eu consigo relaxar, que eu consigo deixar as coisas acontecer e eu passo a confiar. E pessoas que vêm de uma história que eu tive têm muita dificuldade com confiança. Então, para mim, descanso está muito ligado à confiança. Então, quando eu estou, e eu tenho aprendido isso, esse é o caminho que eu tenho encontrado. Eu tenho meditado mais no Senhor, eu tenho lido mais a palavra, eu tenho orado mais, eu tenho procurado ter mais intimidade com o Senhor. E aí eu tenho conseguido sentir descanso. Eu falo, ai, Senhor, então tá bom, então está nas suas mãos. Então o Senhor vai fazer. Então eu posso dormir agora. Né? Eu conto para a Célia que às vezes minha mãe vive sozinha, 84 anos, muita dificuldade. E tem dias que eu vou dormir, começo a imaginar isso. Aí eu paro, começo a falar com Deus, entro no descanso dele e confio que ele está guardando. Então, a experiência que eu tenho obtido em Deus, de encontrar esse descanso, é entrar na intimidade com o Senhor. Esse é o caminho. Amém. Patrícia, você está falando aqui de que descansar, senão pode ser ter uma conotação de fragilidade, né, de fraqueza. O que é fraco e o que é ser forte? Para mim, confiança no Senhor, se agarrar a Ele, descansar nele, é um sinal de coragem. É reconhecer, eu sou fraca mesmo, e o Senhor é forte. Eu vou
descansar nele. Eu vou deixar ele resolver minha vida, essa batalha eu não dou conta mesmo. Isso é aí eu pergunto, eu estou sendo fraca ou estou sendo forte? Talvez eu estou sendo fraca num sentido, mas eu estou sendo forte também, porque eu reconheço que eu não dou conta. E para mim, reconhecer que eu não dou conta é força. Então, é meio relativo aqui quando você fala, né? Que a gente anda no sentido contrário do descanso. Não, tem hora que eu desço e falo, não dou conta. E aí eu acho que eu estou sendo forte. Eu gosto muito daquele versículo que fala, né? Quando eu sou fraco, eu sou forte. O apóstolo Paulo falou isso. Eu amo esse versículo, tá? Então, eu posso estar sendo fraco aos olhos dos homens, mas eu estou sendo forte ao mesmo tempo. Então, é um conceito relativo, né? O que é fraco, o que é fraqueza e o que é força, tá? Mas eu te convido, Patrícia, a ser fraca se for preciso, para você descansar. É meio contraditório, mas seja fraca. Se for para você descansar, não tem importância. A Cris, ela fala de atividade, ativismo, né? Eu concordo com você, nós até falamos, né? Manter nosso relacionamento diário com Deus, para sermos renovadas e descansadas diariamente. Concordo. Eu acho que, Cris, você colocou uma coisa muito importante. Descansar é aprender, é um aprendizado, não é uma coisa que a gente nasce sabendo. A gente vai aprendendo mesmo. E esse dia a dia com o Senhor, realmente, eu falo que é uma das coisas que mais me deixa tranquila, é quando eu estou com o Senhor. Então, eu concordo com você. É buscar o Senhor para sermos renovadas, né? E descansar. E frisando aqui, já estamos encerrando, né? Frisando aqui só uma coisa que a Célia pincelou, mas que ela até se propôs a falar mais disso, mas o tempo está curto. É o 2 a 2. É muito importante. Nós temos um grupo de oração, um grupo de amizade de quase 30 anos, onde a gente tem a abertura para falar, para chorar, para carregar. Muitas vezes eu ajudo a Célia a carregar as cargas dela. E muitas vezes ela ajuda a carregar as minhas. Eu tenho visto que isso tem me trazido descanso. Eu posso descansar. Tem momentos que eu fico, nossa, podia chegar logo o momento da gente começar a conversar. Porque nesse momento, quando eu coloco minhas coisas para elas, quando eu falo, quando eu choro, eu sinto que eu descanso. Então, a gente pode ser descanso para o outro, quando você ouve as pessoas. Eu tenho feito isso também nesse momento do Covid. Na empresa que eu trabalho, nós tivemos quase 50% de colaboradores com Covid. E eu fiz esse papel meio de capelã. Então, eu ligo para todo mundo, eu oro com todo mundo. Todas as pessoas com quem eu tenho dado assistência têm falado a mesma coisa. Como é bom ter essa oração, ter com quem falar, ter alguém que diz para a gente que eu não preciso ter medo, eu não vou morrer com isso. Então, a gente pode ser descanso para os outros. Isso também é muito importante. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos fazer uma oração para concluir, para que o Senhor nos ajude nessa caminhada do descanso. Amém. Senhor, nós apresentamos as nossas vidas, de todo mundo que está agora ligado, Senhor, nesse tema. E o Senhor sabe o quanto nós precisamos que o Senhor nos ajude, nos auxilie a descansar, a saber, ó Deus, que o Senhor é Deus. Como diz a Tua palavra, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Senhor, essa palavra, Senhor, nos traz um conforto, porque o Senhor nos manda aquietar e saber que o Senhor é Deus, o Senhor cuida de todas nós. Obrigada, Senhor, cuida das nossas casas, nossas famílias, cuida dos enfermos. Senhor, Deus, visita, Deus, consola aqueles que já perderam. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada. Ó Senhor, se precisar, carrega.
Nos carregue, Senhor, no teu colo, nos ajuda, Pai. Pega na nossa mão, Senhor, para a gente seguir em frente no Senhor, cheio de confiança, Senhor, de fé, de esperança, Pai, no Senhor. Em nome de Jesus, abençoa todas nós, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha